Fala pessoal, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um CBDV ao vivo, programa que hoje vai falar sobre futebol de 5. Nosso convidado é o técnico da seleção brasileira, Fábio Vasconcelos, que já já estará aqui com a gente para bater um papinho sobre essa modalidade que é uma das mais vitoriosas da nossa confederação. O pessoal já começa a entrar por aqui, o Josinaldo Souza, nosso Bamba já está presente, auxiliar, o Fábio inclusive lá na seleção, ele e o Fábio que comandam não só o time principal, como todo um processo de renovação, a gente vai falar bastante sobre isso no programa, tem muita pergunta, o pessoal já deixou os seus questionamentos no nosso post, e a gente vai só aguardar aqui a entrada do professor Fábio na live para a gente poder iniciar esse bate-papo. Semana passada a gente conversou com o Jaime Bragança, treinador da seleção brasileira de judô. A gente tem tentado fazer sempre uma live pelo menos por semana para levar um pouco de conteúdo a vocês durante esse período de isolamento social, esse período sem competições. E daqui a pouquinho então a gente começa essa entrevista com o Fábio, que já entrou aqui, já está na sala, só esperar ele mandar a solicitação para participar da live. E aí a gente começa esse bate-papo. Tô vendo aqui que o Luan Lacerda, goleiro da seleção, também já está presente na sala. Fala, Luan, como é que tá, meu velho? Como é que estão as coisas por aí? Muito treino nessa pandemia. O Luan que participou do nosso desafio da quarentena junto com vários outros atletas da CBDV. O Maicon também já está por aqui, da seleção. A Júlia dos Santos, da seleção de judô também. Bacana, bastante gente já entrando. Deixa eu mandar aqui uma solicitação. Fala, Luan, grande, meu velho. Bom ter você aqui com a gente. Deixa eu chamar aqui o professor Fábio. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui no Zap. Bacana que o pessoal das outras modalidades tem acompanhado sempre as nossas lives. O pessoal do Golbol sempre em peso aqui nos nossos conteúdos ao vivo. A Giovana Moura também da seleção feminina de Golbol mandando um boa noite. Boa noite, Giovana, como é que estão as coisas por aí? Em Natal, Cimeia Rocha, sempre a minha companheira também de escritório da CBDV. Hoje eu estou fazendo a live aqui de casa, não fui pro escritório da CBDV, afinal de contas, quanto mais a gente evitar sair de casa, melhor. O professor Fábio está com algum probleminha para enviar a solicitação. Deixa eu ver se eu consigo fazer o contato com ele. Assim que a gente conseguir fazer essa conexão, a gente inicia essa conversa. O Fábio está mandando uma mensagem aqui. Fabião, é só pedir para... Vê se você recebe por aí. Tiago Paraná também já está aqui presente com a gente. Fala, Tiago, como é que estão as coisas? Tudo na paz, tudo tranquilo? Cimeia, e aí, companheiro de sala? Pois é, já está quase como ex-companheiro de sala, né, Cimeia? Já há tanto tempo que a gente não consegue trabalhar lá no escritório da CBDV. Fábio, eu te mandei aí a solicitação para você participar, vê se você recebeu. Se não, manda uma mensagem aqui para a gente tentar refazer o contato. O Gonzalo da Argentina, que também estava na live da semana passada. Fala, Gonzalo, como está, irmão? Como estão as coisas em Argentina? Pessoal do Sobre Ser Flor também mandando boa noite para todo mundo. Está tentando fazer aqui a conexão. Às vezes não dá de primeira, né, gente? Ao vivo tem dessas.
Eu acho que agora foi, hein? Maicon mandando aqui um boa noite para todo mundo. Agora vai dividir a tela e o professor Flávio vai entrar aqui com a gente no nosso CBDV ao vivo. Seja bem-vindo, professor Fábio. Muito bom participar, contar com a tua presença aqui no nosso programa. Fala, Renan. Boa noite, né? Prazer é todo meu estar aí, nessa live aí da CBDV. E vamos bater um papo aí a respeito do futebol de 5. Professor, como é que está a tua rotina aí nessa quarentena? Como é que o senhor tem feito para se manter ativo? É um momento, né, que eu mesmo, a gente nunca tinha passado, né? É um negócio bastante complicado. Mas em casa mesmo, na quarentena, Renan, eu tenho um sítiozinho aqui também, e vou para lá, tenho uns animais lá, fico um pouco isolado, próximo da família, né? Mas sem perder o contato com a comissão técnica, né, do futebol de 5 da seleção brasileira, porque a gente está sempre em contato com os atletas, vendo a realidade de cada um e tentando manter, né, já o planejamento para frente. Ô, Fábio, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu estou vendo que a minha voz tá vazando por aí. Você está com o notebook e o celular abertos? Tá, o notebook tá. Eu vou sair aqui do notebook então. É, porque senão fica vazando a Tá, minha voz tá para todo certo. mundo duas vezes. Eu acho que vai ficar ruim. Deixa eu pegar aqui, espera um momento. Vê se... Renan, espera aí. Claro. Tá sério. Desliga o computador. Pessoal da Padevi também aqui mandando boa noite a todos. Parabéns pela iniciativa. O Padevi sempre também muito presente com a Melhorou gente aqui agora, nas redes Renan? sociais. Melhorou. A Cimeia, que trabalha comigo lá na CBD, falou que o teu áudio está um pouquinho baixo. Sei. Para mim está parecendo normal. Não sei se para as outras pessoas também tiver. O pessoal pode ir dando um feedback aqui para a gente ir acertando isso também. Vou aumentar um pouco e falar um pouco mais alto. Melhorou, Perfeito. melhorou, Renan? Para mim tá ok, Fábio. A única coisa é que minha voz ainda tá fazendo eco aí. Eu saí já. Tá. Fábio, minha primeira pergunta é para entender o tamanho do impacto que esse adiamento da Paralimpíada teve no seu planejamento. Momento difícil, né, Renan? A gente tinha feito o planejamento desde 2019, né? Mais ou menos no mês de setembro, para o público aí entender um pouco. A gente tem uma comissão, né? Tem o Alexandre Sérgio, que é o fisiologista, tem o Edson Gomes, que é o preparador físico, tem a Vivian, né? Que é a nutricionista, tem o Josinaldo, que é o meu auxiliar e trabalha com os goleiros também. E temos a área médica, que é com o Égide, né? Que é o médico, e a Alex, o fisioterapeuta. Então a gente fez um planejamento em 2019, e em dezembro a gente se apresentou para fazer uma pré-temporada, né? Os atletas fizeram uma avaliação física e a parte clínica, né? A parte médica também, vários exames. Para em janeiro, como a gente reapresentou, 2020, já começando os trabalhos com bola, né? Pensando em Tóquio. E infelizmente aconteceu, né? Esse episódio aí, essa pandemia aí no mundo todo, e as Paralimpíadas foi adiada. Mas a gente que trabalha com alto rendimento, a gente não pode estar lamentando, né? A gente está aqui para resolver problemas, né? E a gente já fez uma videoconferência com toda a comissão técnica, foi vendo a realidade de cada atleta, né, nas suas residências, na sua casa. Primeiro a saúde dele, a segurança dos atletas. E Alexandre com o Edson, comigo, com Vivian e com a área médica também, foi vendo a realidade de cada atleta e passando os trabalhos para eles lá, na realidade de cada um, né, para eles não ficarem parados. A gente sabe que vai ter uma perda, né? Mas eles não podiam ficar parados. E, surpreendentemente, os atletas compraram a ideia, né? Estão mantendo aí, na medida do possível, na realidade de cada um, a sua forma. E a gente está dando sequência aí já para fazer um replanejamento, né, para 2021. É possível utilizar esse momento a favor da seleção, Flávio? Fábio, acho que ainda está tendo eco do teu aparelho. Eu estou me ouvindo duas vezes aqui. Eu vou. Melhorou? Melhorou, Deixa eu Renan? ver. O problema é quando eu falo que minha voz está vazando aí. Melhorou agora?
Vamos lá, vamos tentar continuar. Acho que agora melhorou. Melhorou? Pronto, Ah, aí agora ficou bom, Flávio. Agora tá ok. vai lá, Renan. Então, a pergunta era se era possível utilizar esse adiamento a favor da seleção. E eu digo isso até porque a gente teve recentemente atletas da equipe que passaram por pequenas cirurgias, né? A gente teve o caso do Cássio, do Ricardo, do Jefinho. Do ponto de vista físico, esse período a mais que a gente vai ter até Tóquio favoreceu até a seleção brasileira? Nesse lado aí, com certeza. A gente teve, né, uma lesão no começo com o Ricardo, né, lesão muscular, e ele estava se recuperando. Cássio e Jefferson, né, Ejos e Alex fizeram avaliação, estava tentando fazer esse procedimento cirúrgico só depois das Paralimpíadas, mas infelizmente eles não estavam aguentando treinar. Então eles decidiram fazer essa cirurgia, né, e eles iam voltar só na fase de março. Então, nesse lado, foi um lado positivo. Os atletas hoje já estão praticamente recuperados, né? Já estão fazendo a transição para fazer o trabalho físico, né? Com a parte de Alexandre e Edson. E então, nesse lado aí, foi um lado positivo. O futebol de 5 acho que foi inclusive uma das primeiras modalidades da CBDV afetadas aí por todo lá o início ainda da pandemia. A gente ia ter a disputa do Grand Prix lá em Tóquio, né, Fábio? E a competição acho que foi uma das primeiras competições paralímpicas adiadas. E é uma competição que você ia utilizar até para levar uma equipe um pouco mais alternativa, né? Você ia até poupar ali os principais nomes, até para dar uma rodagem para os outros atletas. Fala um pouco sobre isso, Fábio. Isso eu acho que é uma coisa bem importante na seleção brasileira, né? Você está sempre colocando todo mundo para rodar, para jogar, para pegar experiência de quadra, né? Renan, quando começou esse surto na China, né? A gente tinha o ex-preparador físico da gente, o Eduardo, recebeu uma proposta muito boa lá na China, e ele foi trabalhar lá. Então a gente estava em contato com ele já, quando começou lá na China, ele já estava em contato com a gente, né? O negócio era sério. E a gente tinha esse desafio, né? Lá no Japão, o mesmo continente lá da China, e a gente estava preocupado, eu falava com os atletas, falava com a direção da CBDV, e nesse lado aí eu achei até interessante, né? Foi adiado, porque a gente estava bastante com medo, né? Da saúde, da segurança dos atletas, de toda a comissão. E infelizmente com essa pandemia foi aumentando e foi cancelado. Mas em termos de renovação dos atletas, eu tenho assim uma convicção, Renan, que torneio preparativo é uma coisa e competição de alto nível, né, valendo mesmo como uma Olimpíada, né, como um Mundial, é outra. Então os atletas, a gente está fazendo um trabalho de renovação da medida possível, né, mas a gente precisa botar os atletas para jogar. Então esses torneios aí, eu sempre coloco 1, 2 ou 3 atletas mais jovens para poder estar jogando, estar participando, estar vendo a responsabilidade que é vestir uma camisa da seleção brasileira. Então eu sempre tento fazer esse rodízio, porque até meu esquema tático mesmo é um esquema com intensidade muito alta. Então se eu não tiver peça de reposição à altura, se eu não tiver um grupo homogêneo, então isso com certeza vai dificultar na competição, né? Competição que são sempre longas, jogos praticamente todos os dias, o desgaste é bastante grande, a gente pode perder jogador com lesão, né? Com suspensão de cartão. Então a gente está sempre preparando os atletas mais jovens para quando eles tiverem realmente uma competição do nível valendo, eles tenham passado por outras oportunidades, vendo a realidade, uma competição como ia ser essa de Tóquio, muito importante, basicamente com as mesmas seleções que iam estar nas Paralimpíadas, e a gente vai preparando eles aos poucos para quando chegar na hora certa, né? Exemplo aí do Thiago Paraná, né? Que 2016 a gente já colocou ele nas Paralimpíadas, atleta jovem, e ele foi ganhando experiência e hoje é uma realidade. Verdade. Fábio, você vai ver que durante o nosso bate-papo eu vou alternando aqui na nossa conversa e também botando o pessoal que está na sala para participar, porque afinal de contas, um dos objetivos da live é justamente esse, trazer essa interação do público, né, da CBDV para a nossa conversa. Então eu vou registrando já algumas participações do pessoal que está entrando por aqui. O Zezinho Barbosa, por exemplo, que é um cara que está sempre presente nas nossas redes sociais, mandando aqui um parabéns a todos. Deus continue nos abençoando pela bela atitude de vocês, transmitir conhecimento, experiência. Abraço a todos. Abraço, Zezinho. Sempre troco uma ideia contigo lá nos posts da CBDV Oficial. O pessoal estava comentando aqui do áudio, estava com problema, agora parece que está ok, o pessoal está dizendo que está tudo certo. O
Tem uma conta aqui, DRM Desporte Breno, melhor goleiro futebol de 5 de todos os tempos e o melhor treinador atualmente. A gente vai falar já dessa carreira dupla do Fábio, teve uma carreira super vitoriosa como goleiro da seleção e já quase uma década como treinador já, né, Fábio? Eu assumi a seleção em 2012, né? Vai fazer uma década agora, 2012. 2022. Aqui o Alessandro 2013, Tozin também. 2012 terminou as Paralimpíadas, né? 2013, em janeiro, eu assumi como treinador. Aqui o Alessandro Tozin, também treinador da seleção brasileira masculina de goalball, mandando aqui um abraço para mim e para você. Tozin também sempre acompanhando todos os nossos programas ao vivo. E aqui é o Breno Médico, foi quem falou sobre o seu grande talento como goleiro e agora como treinador. Tonzinho também. Fábio, a gente tem muito costume de ver Brasil e Argentina decidindo títulos, sem dúvida a nossa grande rival no futebol de 5. Mas, tradicionalmente, nas edições de Paralimpíada, a Argentina não costuma ir tão bem, tanto que só disputou uma final olímpica conosco até agora, que foi Atenas 2004. De lá para cá, a gente teve rivais diferentes nas decisões. A gente ganhou da China em 2008, lá em Pequim. Depois, em Londres, 2012, ganhamos da França. E na Rio 2016, nosso adversário foi a seleção do Irã. Do que você tem visto no cenário internacional atualmente do futebol de 5, Fábio? Que outras seleções você somaria a essas que eu citei como possíveis favoritas a medalhas em Tóquio? Eu acredito, Renan, desde 2003 eu estou na seleção brasileira, né? Fico como goleiro até 2012. E a gente tinha uma preocupação no início, a gente comentava bastante, que era sempre Brasil e Argentina, né? A China apareceu em 2008 só. E a gente tinha medo de ficar só essas duas seleções, com alto nível, as outras seleções não acompanharem e a modalidade, consequentemente, ia perder um pouco, né, o sentido do alto nível, né? Que o interessante é ter mais as seleções de alto nível. E hoje evoluiu bastante, como você falou aí, a Argentina é muito forte, sempre chega para brigar pelas competições. Né? Tem o Irã, que fez né, a final de 2016. A China, que apareceu em 2008, não tinha participado de nenhuma competição, já foi a final, né? Paralímpica. Em 2012, a França, vinha numa evolução aí, numa crescente, fez uma final com a gente, uma seleção muito forte. Então, o futebol de 5 no mundo hoje tá com a seleção do Peru mesmo, que a gente teve um prazer com outras competições aí, Copa América, participou. Para você ter um exemplo, teve atleta que chegou do Peru, com competição no Rio, chegou para jogar de chuteira, para você ter com trava. Então, hoje... Que não tinha a menor noção ainda. Nada, não tinha condições, meião de cor diferente, pedir emprestado a outras seleções. Então, hoje a gente foi para Lima, né, uma seleção do Peru, toda uma seleção jovem, bastante garotos, eu acho que não tinha nenhum acima de 22 anos. Então, a gente vê algumas seleções aí evoluindo bastante. Né? O Japão, que já está 4 anos lá, está fazendo um trabalho de renovação. A Inglaterra é outra seleção muito forte, infelizmente não classificou para essa Paralimpíada, mas é uma seleção hoje que está brigando com os grandes. Então, está evoluindo. E em Tóquio agora, com certeza, tem a Espanha, que é uma seleção que mesclou, que está fazendo uma renovação também. Então, eu acredito, Renan, que em Tóquio, e com certeza o futebol de 5 no mundo está evoluindo bastante. Isso é importante. Todas essas seleções que você citou, Fábio, foram muito bem, por exemplo, no último Campeonato Mundial, né, que foi disputado em 2018 lá em Madrid, na Espanha. Você citou a China. A China foi semifinalista, né, perdeu justamente para o Brasil. A Espanha também fez uma boa campanha em casa, conseguiu ficar com o 5º lugar, goleou a Colômbia, que era alguma coisa até inesperada. Todo mundo acreditava que a Colômbia teria até um desempenho superior. E essas seleções, como você falou, vem vindo numa crescente e ameaçam, né, cada vez mais essa hegemonia do Brasil. Aliás, quando a gente fala sobre essa hegemonia, Fábio, eu sempre gosto de citar, porque eu acho talvez a seleção brasileira de futebol de 5 seja uma das equipes coletivas, não só do esporte paralímpico, mas do esporte olímpico também, do convencional. Talvez, acho que com os números mais impressionantes.
O Brasil, desde 97, quando foi disputada ali a primeira competição oficial, que foi a Copa América do Paraguai, essa seleção jogou 197 vezes, teve 143 vitórias, 42 empates e apenas 12 derrotas. Quer dizer, você pega aí mais de 20 anos de estrada, um time que perdeu só 12 vezes, pouquíssimas derrotas em finais, né, Fábio? Uma seleção que está sempre nos pódios e geralmente no primeiro lugar. Quando você fez a transição, né, você foi goleiro da seleção de 2003 até 2012, terminou o teu ciclo ali com a medalha de ouro em Londres. Quando você decidiu que você seria treinador dessa equipe, o que passou pela tua cabeça em termos dessa responsabilidade? Você saber que você ia assumir um time praticamente imbatível e que teria que, de uma certa forma, dar continuidade, né, a esses números para se não só garantir essa hegemonia, como também com satisfação pessoal do seu trabalho iniciando ali como treinador. Assim, né, os dados aí, né, mostram que a seleção brasileira de futebol de 5 realmente é uma potência no mundo, né? E eu não posso deixar de falar aqui das comissões que passaram, né? Que eu, de 2003 para cá até 2012, eu passei, e os caras foram vencedores. A exemplo de Pádua e Roderley, né? Eles foram bicampeões, né, paralímpicos, 2004 e 2008. Tem o professor Ramon, que deu sequência, com o professor Ricardo, deu sequência no trabalho. E eu assumi, né, em 2012 eu parei, eu tinha uma história como goleiro, e já tava trabalhando como treinador de futsal convencional aqui na minha cidade, em Campina Grande, e eu estava mais trabalhando como treinador do que como goleiro. Então eu vi que estava na hora de eu parar. A vontade era encerrar em 2016 como goleiro, mas eu estava vendo que talvez eu não chegasse, né, não estava com aquela motivação mais. Então eu ia deixar o espaço para outros mais jovens que viessem para dar sequência. E foi aonde eu nem sabia que ia ser treinador. E já estava decidido encerrar. E graças a Deus encerrei. Eu tinha uma ideia de encerrar por cima, né? Com a medalha de ouro. E consegui a medalha de ouro em Londres. E daí eu, na minha cabeça, não tinha anunciado lá. Mas quando voltasse para o Brasil, eu ia anunciar que eu ia encerrar como goleiro. Algumas pessoas já sabiam, mais próximo minha. Mas quando eu cheguei no Brasil, uns 2 meses, o professor Ramon assumiu, né, o Rio 2016, futebol de 5, e ficou sem treinador, né, a seleção. E Sandrinho, o ex-presidente, me convidou, e eu sabia que o desafio era muito grande, né, que eu ia substituir, né, 2 comissões técnicas, praticamente ganharam tudo também, mas eu sabia que tinha o que fazer um pouco, podia mudar alguma coisa, podia assumir, fazer uma coisa diferente para dar sequência nesses títulos, né, nessas vitórias da seleção. E eu assumi essa responsabilidade, né, em 2013 assumi a seleção brasileira, botei algumas metodologias, né, que eu tinha do convencional para o futsal de cego, que sabia que dava, e os jogadores foram entendendo um pouco, e a gente foi na evolução, e graças a Deus a gente está conseguindo manter essa hegemonia aí, né, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita simplicidade e humildade, mas sempre trabalhando sério e com o objetivo principal, que é tentar manter o máximo possível, né, de títulos para o nosso país. Quando você diz que você começou a introduzir esses conceitos novos, Fábio, isso na prática, o que você fez? Qual foi a tua primeira intervenção ali como treinador para mudar o que, apesar de estar dando certo, né, você tinha ideias novas, você tinha outras possibilidades de implementação de trabalho. O que você resolveu fazer na prática com os treinos? Assim, Renan, como eu te falei antes aí, assim, minha visão, meu conceito de jogo é uma intensidade bem alta. Eu, no meu conceito hoje, um atleta hoje, por mais que a gente tenha, né, alguns fenômenos jogando na frente, a exemplo de Jefinho, Ricardinho, Nonato, uns caras diferenciados que decidem na frente, mas hoje, na minha visão, no meu conceito, eu não vejo ele ficar só para marcar, né? Jefinho, Ricardinho, só joga quando a bola estiver no seu pé, joga do meio para frente. Eu não vejo isso. Então, quando eu entrei, fui mostrando a eles, né? Fui mudando um pouco o meu esquema de jogo. Eu trabalho sempre com os 4 atrás da linha da bola. Quando eu estou sem bola, né, tem uma marcaçãozinha por zona, e todos os meus atletas marcam. Não tem isso que Ricardo não marca, Jefferson não marca, porque eles são os melhores do mundo na frente, não. Fui mostrando a eles que eles têm que compactar, que têm que fechar espaço,
A gente tem umas marcações por zona que induz o jogador a vir para o meio, vir para uma ala para dobrar a marcação. Então eu precisava deles. E também eu fui mostrando aos meus defensores que eles não tinham como chegar na seleção só para marcar. Pegar a bola e botar para fora, aquele back, aquele zagueirão. Eu tive que mostrar a eles que a gente precisava também ter a transição, defesa, meio, ataque, para ajudar os atacantes da gente. Chefinho, o Ricardinho, o Nonato. Né? Então eu fui mostrando a eles aos poucos. Eles foram entendendo, né? E eu tive a felicidade de conquistar. No começo não foi fácil, 2013 não foi fácil. A gente ganhou a Copa América muito difícil lá na Argentina, ganhou nos pênaltis. Mas os atletas foram vendo, e a gente, isso não é do dia para a noite, né? No Mundial, no Japão, 2014, já foi melhor, né? E a gente hoje, cada vez mais, vai melhorando. Os jogadores realmente compraram a ideia, né? Os trabalhos, as fases de treinamento hoje, Renato, da seleção brasileira. Eu cheguei para a minha comissão, fisiologista, né? O pessoal entender aí. O meu fisiologista, preparador físico, eu disse a eles, eu disse, ó, vocês trabalham, porque em média a gente trabalha 10 dias por mês em São Paulo, a seleção. E 20 dias em casa, os atletas ficam fazendo a parte física, né? Porque a parte técnica e tática tem os clubes deles, os treinadores deles. E eu fui mostrando a minha comissão quando eu assumi, eu digo, ó, 2003 eu fui vendo com 2 fases de treinamento, eu fui vendo que não ia dar tempo para preparar a equipe, tecnicamente, taticamente, porque a metade dos treinos era físico e a outra metade era comigo. Cheguei para a comissão, fui mostrando a eles que, a partir dali, da outra fase, eles tinham que preparar o atleta em casa, os atletas tinham que ser profissionais, tinham que treinar, e quando chegasse lá, a fase era toda comigo. Eu pego 4 períodos, e eles dão, no dia que o período que é deles, eles dão uma manutenção, uma recuperada no grupo, o grupo voltar para mim. E daí foi passando, foi fluindo, eu consegui colocar mais coisas, né, nos atletas, e fui mostrando aos atletas, eu, o fisiologista, o nutricionista, Vivi, o Edson, o Alexandre, o Bamba com os goleiros, fui mostrando que se eles voltassem para casa e não treinassem, eles não iam conseguir a carga de trabalho da outra fase. E aí no meio do caminho ficou alguns atletas já, né, tem aqueles atletas que realmente, infelizmente, não chegavam em casa e não treinavam, deixavam para treinar só a última semana antes de viajar para São Paulo. E a gente, aos poucos, com trabalho de renovação, com os atletas mais jovens vindo, com coragem também, né? A gente chegava, alguns exemplos aí, os jogadores bicampeão olímpico, bi-tri, o campeão chegar e cortar do Mundial, cortar de uma Olimpíada, porque o cara não treinava. E então, com esse ritmo, esse esquema tático meu, essa metodologia minha, esse conceito que eu tenho do futebol de 5, se o cara não estiver muito bem condicionado, ele não aguenta. Então, aí, aos poucos, a gente foi mudando, né? Quem realmente treinava está continuando com a gente. Há um exemplo aí hoje bem claro, é Damião, né? Com 44 anos. Damião, hoje nos testes físicos, nas avaliações físicas, são os melhores do grupo. Ah, mas por que Damião fica? Porque Fábio é amigo de Damião, porque Fábio... Não tem isso. Porque Damião mostra quando volta para casa e quando está lá, está bem. Aí o que é que eu vou fazer, né? Então, tem algumas coisas. Então, basicamente é isso, Renan. Eu consegui mudar algumas coisas, dando sequência, né? Algumas coisas boas que tinha. E fui mudando um pouco, realmente o futebol vai evoluindo. E hoje os atletas compraram a ideia e a gente está tentando e conseguindo. E fique só os atletas realmente que são profissionais. Você diria que da época que você começou a jogar no gol do futebol de 5 em 2003, na seleção, até hoje como treinador, você acha que esse foi o grande salto que a modalidade teve, Fábio? Essa profissionalização dos atletas e essa noção de que era necessário ir além do que se fazia dentro da quadra, quer dizer, tinha que realmente se incorporar essa vida de atleta fora dela também? Ah, com certeza, Renan. Porque, vou dar um exemplo, mais ou menos do que eu lembro. 2004, para a gente ir para Atenas, eu acredito que a gente não fez mais do que 4 fases de treinamento. Eu acredito só 3, 2 ou 3, para você ter uma ideia. Hoje a gente faz uma por mês. Então, 2004 lá, tinha jogadores diferenciados, né? A exemplo de Misael, de João Batista, o Nilson, né? Que era um fenômeno também. Então, é um jogador diferenciado, mas fisicamente os caras não tinham essa estrutura que a gente tem hoje, entendeu? Eles foram muito importantes, né? Ganharam tudo pelo Brasil, mas a realidade era outra no mundo, não só no Brasil. E aí foi evoluindo. Então, hoje a gente tem, basicamente, uma fase por mês, né? Com estrutura que eu tenho certeza que tem alguns times de segunda divisão, se brincar, time de primeira divisão que não tem a estrutura que a gente tem hoje. Então, aí foi evoluindo isso, né? A gente teve, os países foram evoluindo também, e a gente hoje tem a felicidade de estar pegando essa estrutura que a gente tem hoje aí, né? Para a gente trabalhar.
Legal. Deixa eu registrar mais umas participações aqui. Deixa eu até voltar um pouquinho os comentários que a gente foi batendo papo aqui. O papo vai sendo bom, a gente vai tocando o barco. Quem está aqui é o Paulo Henrique. Tinha batido um papo com ele antes da live começar. Ele é o fisioterapeuta que está cuidando aí da lesão do Maicon, atleta da seleção. Bacana, Paulo Henrique, contar com a tua participação aqui. O Bebeto Gil está dizendo: foi o melhor goleiro de futsal com quem joguei. A gente já vai falar um pouquinho dessa carreira de jogador do Fábio, que eu sei que o cara era brabo mesmo debaixo das traves. Davi Xavier também, que já tem umas perguntas tuas selecionadas aqui, Davi, eu já vou fazer já para o Fábio, dizendo aqui que admira muito o trabalho do Fábio. O Jaime Bragança, técnico da seleção de judô, que estava no programa da semana passada, hoje está como espectador. Bacana, Jaime, bom contar contigo aqui. O Justo Juliano, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Justo. Obrigado pela participação. Kelvin Bacos está aqui também, nosso coordenador de seleções. Jonatas Castro, também da seleção de goalball. O pessoal participando bastante. Aqui o professor Marcelo Torino, que você conhece bem também, né, Fábio? Está dizendo aqui: Fábio é o técnico que trouxe a proximidade da modalidade para as condições táticas que mais se aproximam dos videntes. É, sem dúvida, o melhor técnico em atividade entre as seleções. Bacana. Tem uma pergunta aqui, que eu ia começar a fazer as perguntas do público depois, mas já vou soltar, porque eu gostei dessa daqui, Fábio. O Léo Martins está perguntando qual o trabalho que está sendo realizado para evitar o número de lesões apresentados por alguns atletas que defendem a seleção. É uma questão mais de parte física. Posso responder, né? Pode sim. Assim, é o planejamento que a gente faz, né? A gente faz, em média, aí, 3 meses, a gente faz uma avaliação, né? De todos os atletas, física. É o fisiologista aí, Alexandre Sérgio, né, que planeja com o Edson lá, Gomes. Tem Ciro também do CT lá, que dá o suporte pra gente. A gente faz avaliações isocinéticas, vê o desequilíbrio dos atletas, né? Tem a Alexson também, que faz esse trabalho aí, lá. Eu sempre dou, nos meus trabalhos de recuperação, né, tanto para Alex como para Alexandre, para fazer esse trabalho aí. Eles sempre na área deles, que é a área mais deles aí, do fisiologista, né, dessa parte da terapia também. Mas eles têm os dados, têm a estrutura todinha, tem isocinética que a gente faz lá, né? Faz um trabalho de musculação diário quando eles vão para casa, né? Então, os atletas estão sempre fazendo esse trabalho, essa preparação, para poder, quando tiver os meus encontros com bola, eles estejam condicionados e com condições de fazer o trabalho. Mas a gente também trabalha o dia a dia lá, quando eu estou com bola, com frequência, né? Eu estou vendo sempre de lado de mim, online lá, né? Tem um notebook, o Alexandre assiste o treino lá de mim. Quando a gente vê que um atleta está com uma frequência muito alta, né, ou está caindo, está desgastando, está começando a cair, a gente tira do treino para evitar lesões. Quando a gente vê, a gente faz um planejamento, esse planejamento, ele sempre, a gente pode variar, mudar, de acordo com como estejam os atletas. Alexandre, quando termina, tem um questionário que pergunta os atletas para ver o nível do treino, qual foi o desgaste. No outro dia, para treinar novamente, Alexandre pergunta como os atletas estão se sentindo, se estão desgastados, se não estão. Então, a gente vai trabalhando em conjunto, né, com toda a comissão técnica, para poder evitar o máximo possível de lesões. E eu queria agradecer aí o fisioterapeuta, né, da Bahia lá, que está fazendo esse trabalho com o Maicon, o Alex está em contato com ele. Eu queria agradecer aí, né, e com certeza o Maicon vai voltar 100%, porque é um atleta bastante profissional. O Paulo Henrique, o fisioterapeuta. Paulo Henrique. Quem está aqui também é o professor Mário Sérgio Fontes. Professor Mário Sérgio dizendo aqui: em primeiro lugar, gostaria de dizer que, antes de mais nada, é um amigo e professor da mais alta qualidade que pude conhecer na vida. Um abraço para Marão aí, Marão, amigo aí. Estou dizendo aqui, um grande goleiro e amigo. O Marcelo Machado também, foi nosso médico lá em Madrid, no Mundial de 2018. Abraço a Fábio, a todos os amigos da seleção. Abraço, Marcelo. Faz também um trabalho excepcional com a seleção brasileira de judô. Aqui a Nanda Ribeiro também está dizendo que você é o melhor do mundo como técnico e como goleiro. O pessoal está falando tanto da tua carreira de goleiro, Fábio. Agora eu vou ter que abrir esse jogo contigo. Como é que surgiu o futsal primeiro, né, na sua vida? E depois essa transição para o futebol de 5, como é que foi para você deixar de jogar com videntes e passar a jogar com deficientes visuais? Eu li algumas entrevistas antigas, né,
do passado, que você dizia até que é muito mais difícil você ser goleiro de futebol de 5 pela imprevisibilidade do jogador deficiente visual. Então, fala um pouquinho desse teu início de carreira no futsal, como é que você chegou no futsal convencional e depois dessa tua transição para o futebol de 5. Né, eu comecei bem jovem, né? Com 12 anos, eu fui jogar, tem um clube aqui na minha cidade, o Clube Campestre. Eu fui participar lá da escolinha. E eu não era tão bom com os pés, né? Aí o professor disse, vai pro gol ali, esse cara é mais fraco, É a bota gol. cena de todo goleiro, né, Fábio? Todo grande goleiro começa assim, né? Eu não imaginei nunca de ser goleiro. Aí fui. Aí com uns 15 dias teve um amistoso, ele marcou um amistoso. E o goleiro que tinha só tinha eu. Então eu joguei os 2 tempos e fui muito bem. Então, desde esse dia, não consegui, depois tentei voltar para ser jogador de linha, mas não consegui mais. Até os atletas mesmo não queriam, nem a comissão. Aí daí eu segui, fui tomando gosto como goleiro, né? E peguei seleção paraibana, eu jogava estadual aqui na Paraíba, fui campeão estadual adulto várias vezes. E joguei em Pernambuco vários anos também, já como já um semi-profissional, ia treinar 3 vezes por semana, mas nunca deixei meus estudos. Mas aí jogar em Pernambuco, jogando o Campeonato Pernambucano, já é um campeonato profissional lá, mas jogava numa cidade intermediária, um clube intermediário, e eles me liberaram para ficar estudando, eu ia treinar 3 vezes por semana ou 4 por semana e jogava final de semana. E joguei profissional lá também, joguei em Minas também. Então eu era um profissional do futsal convencional. E quando Tem um pequeno probleminha aqui no sinal do Fábio. tá ouvindo, Ana? Deu uma cortada. A hora que você ia falar acho que da tua transição, cortou. Não, aí eu joguei profissional, né? Joguei aqui na Paraíba, joguei em Pernambuco, futsal convencional, joguei em Minas também. E quando eu entrei na universidade aqui para fazer educação física, eu estava assistindo aula um dia e um professor lá da disciplina adaptada, o professor Alves, me convidou para fazer uma apresentação lá de duas equipes de SEG, a PAS e a PADEB. Eu até estranhei, né? Eu disse, SEG jogando, eu não conhecia, ainda não conhecia. Isso foi em 2003. Eu disse, sim, vamos lá, tá sem goleiro. Aí fui, sem material, sem nada. Eu até fui brincando com ele. Eu disse, Alves, professor, eu não levo gol de cego, não. Quando eu chego na quadra, no ginásio, tá a demarcação da área de goleiro pequena, né? Era 2 metros por 5, olhei assim, eu digo, professor, e essa demarcação aqui? Ele disse, aqui você não pode sair, não. Sair é pênalti, dependendo da vermelha. Sai, então, já vou mudar a minha ideia aqui. Eu posso levar gol agora. Não, vamos A ver. coisa já começou a mudar de figura já. Resumindo, perdi de 1-0 esse jogo, né? Aí a equipe da Padeva aqui de Campina Grande me convidou para ir para o Brasileiro no Rio. Eu não sabia nem como era a organização, se tinha confederação. Eu acredito que eu dei uns 3 treinos só e fui embora. A gente saiu de ônibus aqui para o Rio de Janeiro. Só explica, só rapidinho, Fábio, só explica para o pessoal que está acompanhando a live que não conhece tão bem o futebol de 5, só explica como é que são essas regras do goleiro, como que é diferente do futsal convencional, até para o pessoal poder visualizar melhor. A trave é do tamanho de futsal convencional, né? A trave. A área, tem a área de 6 metros, que era de futsal convencional, mas a área do goleiro do futebol de 5 são 2 metros, né, por 5. Então a gente não pode sair dali. Se sair e pegar a bola fora dali, é pênalti. E dependendo do lance, se for um carrinho e pegar o cego, pode ser até vermelho direto. Então, praticamente tem que ficar dentro do gol ali, debaixo dos 3 paus, né? Só pode falar, orientar os 10 metros na defesa ali, não pode estar falando para o ataque, para não fazer muito barulho, não atrapalhar, né, os atletas escutarem o barulho do guiz da bola. Então, basicamente, para o goleiro, esse daí é muito complicado, não é fácil. O atleta chuta muito de 3, 4 metros, 5 metros. A gente tem que estar bem condicionado e com reflexo bem apurado, bem treinado para poder não estar levando tantos gols. Então, aí daí, Renan, eu fui em 2003 para um brasileiro no Rio, e o Brasil tinha perdido o Mundial 2002 no Rio de Janeiro, que era classificatória já para Atenas. O Brasil sediou esse campeonato e não conseguiu a classificação, ficou em 4º lugar. E tinha mudado de comissão técnica, tinha assumido o professor Paulo e o professor Roderley. E daí eu fui muito bem nesse brasileiro e já fui convocado. Primeiro brasileiro que eu fui convocado, né? E daí já fui para a Colômbia, o goleiro era eu e Andreone. Andreone era o goleiro titular, eu fui de reserva, fui para Bogotá. A gente tinha que ser campeão lá na Colômbia para poder classificar para Atenas. E a gente teve a felicidade, né, de ser campeão. Por sinal, eu quero até parabenizar o Andreone, que fez um campeonato excelente lá. A arbitragem estava toda armada,
tudo para tomar o campeonato da gente. O professor Mário Sérgio lembra, que era nosso coordenador. Competição muito difícil, mas a gente teve a Vencida felicidade. nos pênaltis, né? Foi. A gente teve a felicidade, jogo muito difícil. O André pegou, eu não lembro, assim, mais uns 12 tiros livres, mais ou menos. Negócio impressionante. E os caras Só, davam. só repassar os resultados aqui para você lembrar, Fábio. É, Vocês estrearam ganhando da Colômbia por 2-1, depois ganharam da Argentina de 1-0, perderam do Paraguai por 2-0, e as equipes de melhor campanha, Brasil e Paraguai, foram para a final. Tempo normal e na prorrogação acabou 0-0, e aí nos pênaltis o Brasil ganhou de 3-1. Foi graças a esse título que vocês conseguiram a vaga, né? exatamente. E interessante, o jogo do Paraguai aí, Renan, 2-0, não valia mais nada, né? Aí o professor Padre foi e me colocou. Primeiro jogo meu oficial. Achei interessante, eu não esqueço desse jogo. E tinha um cara do Paraguai que ele enxergava um pouco, ele via vulto, sabe? Naquele tempo era só uma venda, então os caras folgavam um pouquinho a venda, levantavam um pouquinho a venda e via claridade. Não era o correto, mas esse eu tinha certeza que via, mas eu não sabia, né? Eu estava chegando novato. Resumindo, né? Foi o primeiro jogo que o Brasil perdeu para o Paraguai, eu levei 2 gols e eu não entendia. O cara, eu ia para a esquerda, estava na direita, ele estava a cada corta, a bola fugindo. Eu fiquei estranhando, eu disse, rapaz, o que faz isso? Eu era novato, né? No meio. Resumindo, depois de umas 2 competições para frente, uma Copa América, a gente chegou para treinar. O Paraguai estava treinando, eu cheguei antes e eu já estava confiado com o cara, né? E quase que eu perdi quase que eu não ia para Atenas por causa desse jogo, né? Os caras, a pressão era grande, a seleção brasileira, a cobrança é grande. E os caras diziam, como é que leva 2 gols no Paraguai? Primeiro, nunca o Brasil perdeu, e eu fiquei calado, né? Tinha perdido mesmo. Mas depois de 2 anos para frente na outra Copa América, a gente chegou lá para treinar, que a gente chega antes na competição, né? O Paraguai estava treinando, quando eu vi, o cara estava guiando cego, esse cara que fez os gols em mim, guiando cego, correndo, aquecendo, os caras encostando nele, pegando no ombro dele, ele correndo, levando para um lado, para o outro. Aí eu fui mostrar o treinador, ele só fala, esse cara é cego aonde? Aí foi que começou uma pressão com a arbitragem, começou com tudo, começaram a vendar, botar esparadrapo, botar tampão oftalmológico, e o cara começou a não jogar mais nada, e depois desapareceu. Foi bem interessante. O cara nunca mais quer Sem ter enxergar, nenhum então não tipo de enxerga. contato com você. Você acabou com a carreira do cara, Fábio. E ele quase acabava com a minha, né? Verdade. Fábio, quem está aqui também com a gente é o professor Rangel Silva, de São João do Cariri, da Paraíba. O Professor, Alexandre Silva, nosso fisiologista, está aqui na live também. Abraço a todos. Saudades de acompanhar os treinamentos presenciais. Nem fale, Alexandre. Toda vez que eu falo aqui no programa com nossos convidados, da saudade que a gente sente de ter um campeonato para acompanhar. Aqui o Crespo Tito Crespo. Parabéns, Renan. Trouxe uma maneira dinâmica com as redes sociais e interage em parceria com a equipe Camisa 10. Obrigado. Bom quando a gente tem esse tipo de feedback de vocês. A gente tenta realmente tornar essas redes sociais da CBDV o mais dinâmico possível para vocês participarem sempre conosco. Aqui, Leandro Cassioli, meu irmão. Um grande abraço aqui da Espanha. Fábio vai lembrar, meu irmão esteve em todos os jogos lá do Mundial de Madrid, era torcedor foi pé símbolo quente. nosso mascote na campanha, né, Fábio? Foi pé quente lá. Um abraço aí para ele. Foi pé quente, né? Foi pé quente, é verdade. Aqui, Tiburon 35, abraço grande desde Buenos Aires, professor Marcelo Maiorano. Bastante gente de fora do Brasil acompanhando essa live, viu, Fábio? Quem mais está aqui com a gente? Aqui o Alex Silva, da Paraíba, também. Meu irmãozão, só estou no esporte como professor com seu incentivo. E aqui ele faz uma pergunta, Fábio. Mesmo tendo já o ambiente na seleção como goleiro, qual foi a maior dificuldade encontrada no início do seu trabalho técnico e tático na seleção? Eu tinha, meu medo que eu tinha no começo é porque a gente tinha muita amizade com os atletas, né? Eu era atleta lá e passei a ser o comandante. Então, alguns atletas no começo não entenderam um pouco, né? Eu fui mostrando e fui mostrando a realidade a ele, mas a maior dificuldade no começo era isso. Eu saí da quadra, né? Era uma dúvida de muita gente, porque não sabia que eu era treinador já de futsal convencional, pensou que eu tinha saído como goleiro direto para ser treinador, mas eu já tinha títulos, vários títulos aqui na Paraíba aqui como treinador. Mas meu maior medo era os atletas começarem a querer misturar um pouco, né? E eu ter que tomar uma atitude, porque a gente que é comandante, a gente tem que, na hora do trabalho, é trabalho, né? Porque a gente é o cabeça, né? O comandante é o cabeça. Primeiro, é o que eu digo sempre aos atletas, a minha comissão.
Eu trabalho muito em conjunto, muito, né, com minha comissão, com os atletas, mas a decisão final é minha, porque na hora que der errado, Renan, primeiro que cai é o treinador, né? O futebol é isso. Então, no futebol de 5 não é diferente. Então, eu sempre fui um cara que fui bastante, sou parceiro, dou conselho, mas na hora de tomar decisão eu tomo, né, por bem ou por mal. Mas o meu medo maior era esse. Alguns atletas misturarem, mas graças a Deus eu consegui manter a amizade com todos, mas mostrando o profissionalismo, o trabalho, né, que não podia mudar e que o comandante era eu, quem tomava decisões finais era comigo. Legal. Eu tinha separado umas perguntas que o pessoal mandou no post quando a gente anunciou que ia ter o CBDV ao vivo com o Fábio. Eu vou pegar aqui essas questões, até porque uma delas, que foi o Davi Xavier, que eu citei no começo do programa, quem fez, eu também tinha colocado aqui no meu roteirozinho, porque eu acho que é um ponto muito fundamental do trabalho do Fábio lá na seleção brasileira. O Davi ele fez várias perguntas aqui, mas basicamente é falando sobre o trabalho que você realiza com a seleção principal em paralelo com a seleção de base, que é justamente para a gente ter sempre essa renovação. Isso é uma coisa sua também, né, Fábio? Você que introduziu esse trabalho conjunto com as duas seleções lá, né? Quando eu assumi, Renan, uma das metas minhas, né, e objetivos era tentar fazer um trabalho de base, porque eu participei das 3 medalhas, né, primeiro como goleiro, e basicamente o grupo era o mesmo de atletas. E a gente não via esse trabalho de renovação nos clubes, que eu acredito que esse trabalho de renovação era para ser a responsabilidade dos clubes, né, a seleção pegar aqueles destaques nas competições, né, mas infelizmente tem alguns clubes, a grande maioria dos clubes, eu não sei se é por causa de estrutura, tem gente que diz, né, a quantidade de sangue está diminuindo, que a medicina evoluiu, mas só sei que você tem ideia, depois que eu coloquei esse projeto, convenci, porque tudo é custo, né? Tudo é custo e os caras, né, a prioridade é a seleção principal. Eu fui mostrando a importância desse trabalho de renovação. Pra você ter uma ideia, em 2015 para 2016, 2015, eu fui fazer uma convocação, os atletas mais jovens, né? Hoje está chamado Sub-23, mas tem uma seleção mais jovem, tem alguns atletas que eu estou baixando essa média de idade, porque a média de idade da seleção principal hoje é 27 anos. Então, está muito próximo, 23 para 27. Então, eu estou puxando para essa média de idade da seleção de jovens, atleta de 12 anos, 14 anos, 15 anos. E aqueles atletas um pouco de idade mais avançada, ou vai para a principal, ou então fica fora, volta para os clubes para ver se evolui. Porque esse trabalho de renovação, não para mim, na minha concepção, era para ser dos clubes, mas está saindo da seleção. Então, eu fiz esse trabalho, estou fazendo esse trabalho aí na comissão, a direção, né, com o Zé Antônio, com o Helder, né, com a estrutura do CPB também, Misael, lá no CT, conseguiu apoiar, conseguiu estrutura, orçamento para a gente fazer isso. O trabalho é dobrado, né, a gente trabalha hoje em cada fase de treinamento, em média, tem 27 atletas, tem muitos atletas ali, mas é gratificante. A gente vê hoje aí uma seleção principal, né, a gente vê o Maico, que é realidade, o Thiago Paraná, né, que é uma realidade, hoje tem o Jardiel também, então tem vários atletas, o Jonathan está chegando, então esse trabalho de base está chegando, mas para mim fazer essa convocação, para você ter ideia, eu fui brasileiro Série A, Série B, para todos os regionais, para fazer a primeira convocação, era sub-25, essa primeira vez que eu fiz, eu não consegui 8 atletas com essa idade, foi muito difícil, não tinha esses atletas por quê? A seleção brasileira de futebol de 5 era uma seleção que estava ganhando tudo, a base mantinha, o treinador não estava errado, mantinha aquela base vencedora, né? De 10, 12 atletas, e os outros atletas sabiam que não tinha oportunidade. Então, o que acontecia? Os mais jovens corriam para outras modalidades, estavam correndo, e o futebol de 5 não vinha. E tinha alguns clubes que tinha aqueles caras, o xerifão, né? Os caciques, cara com 50, 60 anos, aqueles que vai bater uma peladinha no final de semana, e vinha para a competição e não dava espaço para os mais jovens entrar. Então foi o que eu fiz. Quando eu vi que não tinha esses atletas, né, comecei a ligar para alguns técnicos, alguns atletas da seleção, perguntava se tinha algum lá no clube brincando, algum atleta. Tem um lá com 12 anos, 13 anos, 15 anos, 17 anos, mas não sabe nem correr direito. Eu disse, o nome. Fui pegando por região, não era por qualidade aí. Eu estava querendo fazer o fomento primeiro, né, a divulgação, que a seleção brasileira de 5 tinha uma seleção de base, para começar a aparecer outros atletas. Eu fui pegando por região, 2, 3 por cada região, comecei a levando, né, 10 atletas cegos,
E hoje realmente é uma realidade, a gente tem uma seleção aí, a de jovem hoje, né? A partir de 2025 vai ser sub-18, vai sair sub-23 para sub-18 já. Então a gente tem atletas hoje aí jovens, com 11, 12, 13 anos treinando com a gente. E realmente hoje já dá para fazer uma escolha nessa população de jovens. Então a gente está vendo já alguns atletas, tanto já saindo para a principal, né? Como outros surgindo como potencial. Ah, bacana. Eu acho que esse talvez seja o teu grande legado como treinador, além das conquistas, obviamente, dos troféus. Acho que vai ser esse, né, Flávio? Com certeza, eu conversava com alguns diretores lá no tempo que eu estava brigando, né, para a minha seleção de jovens, a dificuldade é muito grande. Graças a Deus apareceu esse CT, né, foi o maior legado que o Rio 2016 deixou, que realmente é uma realidade, é uma estrutura. Para você ter ideia, a gente convocava, antes, quando ficava em hotel, a gente convocava 13 atletas, cegos e 2 goleiros, 3 goleiros, 16 atletas. Para mim convocar um a mais na próxima fase, eu tinha que fazer um relatório, uma justificativa, porque o custo era muito alto. Hoje, você tem ideia, a gente tem 20, 25 hoje, né? Mas também a gente não pode perder o resultado, né? A direção faz, às vezes vem reunião com a gente e diz, Fábio, seleção de jovens, tá, tem muitos atletas, mas só que a gente não pode perder o foco principal, que é as competições e os títulos. Isso me dá esse respaldo para me poder cobrar e trazer mais atletas mais jovens. Mas chegou um ponto aí, né, mais lá atrás, hoje não, mais atrás, que teve alguns diretores que já para mim, Fábio, vem cá, tu tem que prestar atenção, tu tem que se preocupar com a seleção principal, porque se a seleção principal não ter resultado, essa seleção de jovens aí, tu vai cair e vai vir outro cara aí. Então esquece esses caras mais jovens aí, deixa os clubes trabalhar e tu se preocupa com a seleção principal, porque a seleção principal é que vai segurar teu emprego. É uma realidade. Mas tu tá aí falando, porque tem um custo, né? Tem um trabalho, ele preocupado que eu ficava muito, trabalhava o dia todo, mas eu sabia que eu estava num caminho certo, sabia que eu tinha um conceito a respeito disso e sabia que vai dar frutos. Ou para mim, na comissão como treinador, ou para outras pessoas, os treinadores que vão vir em breve aí, né? Que essa carreira da gente é muito rápida, né? Como goleiro eu passei 10 anos, foi muito rápido, eu estou como treinador, vai fazer 10 anos já aí, e daqui um dia vem outro. Mas com certeza vai ser o maior legado que eu vou deixar, né? Essa seleção de jovens aí, que hoje é uma realidade. Legal, Fábio. A gente está chegando aí na nossa reta final, tem pouco tempo para mais perguntas do pessoal. Muita gente participando, muito bacana mesmo. A gente está com 64 pessoas agora online. Está aqui o Olisson Henrique, estamos ligados de Goiânia, o Eric Montenegro, nosso goleirão. Abraços a todos, saudades do futebol de 5. A Rosângela Ferreira também mandando boa noite. O Tony Slan também aqui, dizendo que você é sempre uma referência, um ótimo treinador. Muita gente realmente, lamento se eu não conseguir citar todos aqui que estão participando conosco. Eu tenho mais uma pergunta separada aqui que o Davi Xavier tinha mandado no nosso post. Acho que é uma pergunta também. O Davi não, desculpa, o Márcio André. O Márcio ele perguntou o que você deixaria de sugestão ou incentivo aos professores que desejam desenvolver o futebol de 5 nas suas cidades ou estados. Por onde e como começar? Um abraço para Márcio, né? Márcio é técnico de clube, foi da APADEV, né? Hoje está em Portugal, foi meu coordenador aqui no CAD, é um amigão. Márcio, o que eu deixo é o seguinte, que corra atrás, né? Trabalhe, na minha visão, vá atrás de atletas jovens, não é fácil, mas vocês conseguem. Para você ter uma ideia aí, Renan, hoje eu estou trabalhando aqui no Instituto de Saúde de Campina Grande, né? Estou fazendo um trabalhozinho aqui com iniciação. Eu gosto muito desse trabalho de iniciação. Crianças com 10, 11 anos. Então, Márcio, eu acho que o caminho a dificuldade é grande das entidades de todo o Brasil. Felizmente, né, os órgãos públicos não ajudam, não apoiam, mas que não desista, porque a gente, quando quer, a gente vence. E eu acho que o caminho principal é você tentar pegar um grupo jovem, não pegar umas atletas já viciados, já com uma certa idade, que não querem mais nada. Então, é você tentar formar. No Brasil, a gente tem alguns atletas aí, como você falou, né, o David lá de Fortaleza, é um trabalho muito bom com atletas jovens. Né, tem vários atletas aparecendo aí, a exemplo de Carlinho está na seleção. Né, tem o menino lá do SM do Maranhão, Gustavo, também que faz um trabalho muito bom. Tem várias pessoas que estão trabalhando. Então, Márcio, o que eu falo é isso. Dificuldade vai ter em todos os cantos. Né? Infelizmente, tem muitos técnicos aí que é muita desculpa. Né? Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho essa estrutura. Mas corra atrás que você consegue.
E eu acho, vou dar outro exemplo aqui, né, que foi um cara que começou com esse método aí, o professor lá da Bahia, né, o Gerson, pegou aquele grupo da Bahia lá, Jefinho, Cássio, né, Thiago Bahia, Guegueu, pegou uns caras do zero, criancinha, eu digo que eu jogava com ele, eu era da mesma região, chegava na região Nordeste, a gente tava a Padeva aqui de Campinha, dava de 5, 6, 7-0, e ele com um bocado de garotos, e ele foi segurando essas crianças, né, e fez o que fez aí, com uma equipe aí que passou vários anos ganhando nacional, hoje é uma realidade. Então eu acredito que o caminho é esse, trabalhar com uma base, com pessoas mais jovens, que com certeza aos poucos vai conseguindo êxito aí, né, no Brasil todo aí, em competições regionais e nacionais. Legal, Fábio, eu queria te agradecer mais uma vez aí, imensamente por participar do CBDV ao vivo. Falei, a gente tinha papo aqui para mais 2 horas de conversa, se fosse possível. Já te deixo aí até um convite antecipado para uma futura edição do programa, porque futebol de 5 é sempre um assunto que desperta muito interesse, tem muita pergunta que eu nem consegui fazer aqui das pessoas que foram entrando na nossa live. Desejar aí saúde para você e para a tua família durante esse período de isolamento. Eu que agradeço aí, Renan, agradeço a todos aí, né, vou citar nomes para não esquecer o nome de alguns aí, todos que você falou aí, são pessoas que, né, que estão, ou já estão no meio do movimento paralímpico, ou estão querendo entrar, ou é curiosidade, e futebol de 5 é uma referência hoje no Brasil e no mundo, né, e eu estou sempre à disposição aqui, tenho o prazer de estar nessa seleção vitoriosa, né, e estou sempre à disposição de vocês e alguns técnicos, algumas pessoas que tenham curiosidade, que queiram saber da modalidade, queiram perguntar alguma coisa, é só me procurar aí no meu Instagram aí, que eu estou à disposição, porque quanto mais pessoas aqui do Brasil estiver trabalhando no futebol de 5, a modalidade vai evoluir, que a gente só na seleção não consegue esse êxito sem ter os técnicos dos clubes fazendo esse trabalho aí de base, fazendo um trabalho sério, né? E a gente trabalhando em conjunto, né? Tem a Alexandre também, tem a Vívia, tem toda a comissão da gente à disposição para a gente estar sempre trocando ideias e tentando evoluir essa modalidade do nosso país. Um abraço aí, obrigado, Renan, e boa noite a todos aí, se cuidem, né? E em breve, se Deus quiser, vamos estar juntos aí no ginásio, nas quadras, nas fases de treinamento. Isso aí, Fabião. Grande abraço. Valeu. Gente, acabamos mais um CBDV ao vivo. Queria agradecer de coração a participação de todos. Bastante gente hoje realmente entrou aqui na nossa live. Dá um recado que o CBDV ao vivo vai pegar uma pausa agora. A gente vai ficar 2 semanas sem lives e assim que a gente retornar, obviamente vocês acompanham sempre no @CBDV Oficial, toda a nossa programação, os convidados, enfim, vocês sempre por dentro de tudo que a gente faz aqui no trabalho de comunicação da Confederação, tá certo? Obrigado, fiquem em casa, um grande abraço e até a próxima. Tchau!